Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a nossas atividades do bloco 3. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 36 e 37 do livro didático de vocês de Geografia. E para essa aula a gente vai trabalhar a interpretação de gráficos. Mas antes de falar da interpretação de gráficos, eu vou falar para vocês sobre as informações que estão presentes nesse gráfico. Na década passada, aliás, nas duas últimas décadas, principalmente a partir dos anos de 2017 e 2007 e 2008, o mundo entrou em profunda crise econômica, uma das maiores crises que o mundo já viu, até, até chegar a essa que nós estamos vivendo agora da Covid. Então, entre os anos de 2007 e 2012, o mundo ele esteve passando por uma profunda falta de empregos, oportunidades de trabalho, porque os países estavam em crise. E esse gráfico ele fala exatamente da situação dos países europeus, especialmente um grupo de países chamado PIGS, PIGIS, que seria Portugal, Itália, Grécia, Irlanda e Espanha. Então, esse grupo de países foram os que mais sofreram com a crise econômica ocorrida principalmente entre os anos de 2007 e 2012. Os poucos países que mantiveram um pouco de fôlego econômico durante essa crise foram exatamente a Inglaterra e a França. E esse gráfico ele mostra exatamente como se comportaram as principais cidades europeias nesse período em relação a dois aspectos, que são o crescimento econômico, que é representado nesse gráfico pela linha vertical. Na linha vertical, ele representa o crescimento econômico. A partir do meio para cima, indica maior crescimento, crescimento econômico positivo. Do meio para baixo, representa, nesse eixo vertical, representa que o crescimento econômico foi negativo, ou seja, que o país entrou em crise econômica, se ele tiver para baixo desse eixo. Já o eixo horizontal, ele representa o crescimento do nível de emprego. A partir do meio para a direita, representa maior crescimento do nível de emprego. Do meio para a esquerda é crescimento do emprego negativo, ou seja, perca das oportunidades de trabalho, indo do centro para a esquerda. Indo do centro para a direita, maior oferta de emprego. Então temos duas informações: crescimento econômico no eixo vertical, crescimento do emprego no eixo horizontal. Então, a gente pode ver nesse gráfico que algumas informações. Na legenda ele fala aqui sobre o tamanho da população de cada cidade. E primeiramente a gente pode ver aqui que as quatro maiores cidades, que as que estão com essa bola laranja maior, são exatamente as quatro cidades que apresentam o maior contingente populacional da Europa, são exatamente, pelo gráfico aqui mostrado, Moscou, Paris, Londres e Istambul. Moscou na Rússia, Paris na França, Londres na Inglaterra e Istambul na Turquia. Então essas quatro cidades, segundo o nosso gráfico aqui, são as que apresentam a maior população, ou seja, o maior contingente populacional do continente. Moscou, Paris, Londres e Istambul. Esse gráfico também ele mostra para a gente as cidades que tiveram a maior taxa de crescimento, as menores taxas de crescimento e redução de emprego. Então, as cidades aqui que a gente pode ver em relação ao crescimento do emprego, como eu falei, do centro para a esquerda é
crescimento negativo, perda de postos de trabalho. E para baixo do eixo vertical, do meio para baixo, quer dizer que houve diminuição do crescimento econômico. Quais foram as 3 cidades aqui do nosso gráfico que tiveram ao mesmo tempo redução do emprego e redução do crescimento econômico? Foram 3. Atenas, porque Atenas está para baixo, quer dizer o quê? Que ela houve uma redução do crescimento econômico. E está bem para a esquerda, quer dizer o quê? Que ela teve diminuição da oferta de emprego. Então, as 3 principais cidades aqui que encontram-se nesse quadrante aqui são Atenas, Barcelona e Dublin, na Irlanda. Então, Atenas na Grécia, Barcelona na Espanha e Dublin na Irlanda são exatamente as cidades que, ao mesmo tempo, apresentaram menor taxa de crescimento econômico e menor oferta de emprego ao mesmo tempo. Foram Atenas, Barcelona e Dublin. Outra informação interessante do nosso gráfico é que as cidades que obtiveram maior crescimento econômico, que estão lá em cima em relação ao crescimento econômico, foram exatamente Varsóvia, na Polônia, e Estocolmo, na Suécia. Então essas foram as 2 cidades do nosso gráfico aqui que apresentaram o maior crescimento econômico, Varsóvia e Estocolmo. Como a gente pode ver aqui em relação à porcentagem do crescimento econômico. No caso de Varsóvia, passou de 15%. Passou dos 15%. E no caso aqui de Estocolmo, ficou entre 10% e 15% de crescimento econômico. Como eu falei no começo, os países que menos foram afetados pela essa crise foram exatamente a Inglaterra e a França. Então vamos ver aqui como é que foi o comportamento das cidades principais desses países. No caso da França, Paris, e no caso da Inglaterra, Londres. Então, como a gente pode observar em relação a Londres nesse período, como foi o comportamento dela em relação ao crescimento econômico de emprego, a gente pode perceber que em relação ao crescimento econômico, ela teve, digamos assim, um crescimento do emprego, que a gente pode ver que foi uma taxa de 5%. E um leve crescimento econômico. Por quê? Porque ela passa um pouquinho da linha do meio aqui, ó. Ela está um pouquinho abaixo de 5%, mas houve um pouco de crescimento econômico. E também um pouco de crescimento do emprego, porque chegou a 5%. Em relação a Paris, Paris se manteve estável em relação ao crescimento econômico e ao crescimento do nível de emprego, porque Paris, você percebe pelo gráfico, ela está exatamente bem no meio, ou seja, não houve variação nem para o crescimento econômico, nem para o crescimento do emprego, porque Paris está exatamente bem no centro do gráfico, não está nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então isso quer dizer que as taxas de emprego e crescimento econômico de Paris se mantiveram estáveis no período, tá certo? Então depois vocês podem até voltar o vídeo com essas falas minhas aqui, para que vocês possam rever as questões. Então a atividade de vocês de hoje é na página 37. Lá na página 37 vamos ter 4 questões aqui, ó, certo? Então vocês vão copiar e responder a essas 4 questões aqui da página 37, tá certo? Mas para isso vocês vão até voltar lá no gráfico da página 36. Para responder o exercício da 37, tem que olhar o gráfico da página 36 e também rever tudo que foi falado aqui no vídeo, para facilitar as respostas de vocês, tá certo? E também não esqueçam de fazer essa atividade em folhas separadas, porque elas serão entregues por vocês junto com o bloco. Então lá no final do mês, quando vocês forem entregar o bloco 3 e receber o bloco 4, vocês terão que apresentar essas atividades que a gente está pedindo
cada uma numa folha, com o cabeçalho certinho, com seu nome, com a turma e com a data em que a atividade foi realizada. Não esqueçam de fazer numa folha separada, com a letra legível, de caneta. Claro que a gente vai receber agora as fotos das atividades de forma inicial, mas a correção mesmo só vai ser feita quando a gente receber as folhas com as atividades, para a gente poder ler com mais calma quando a gente receber em mãos essas atividades que vocês forem fazendo. Então não esqueçam de fazer em folhas separadas, porque essas folhas serão grampeadas junto com o bloco, tá certo? Então não esqueçam disso. Então, por hoje, essa é a atividade. É copiar e responder as questões da página 37. Questões 1, 2, 3 e 4. E para isso, vocês vão utilizar a análise do gráfico da página anterior, ou seja, da página 36. Pois por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.